Olá pessoal, hoje eu estou aqui com meu amigo Rubens Jordani, advogado, CAC, presidente do movimento Airsoft Pro Armas, empresário, dono da Jordani Armas. Isso. E também, claro que eu não poderia deixar de comentar, né, a sua paixão por ser laçador. Eita. Para quem não me conhece, eu sou a Aline Cânion, sou atleta, instrutora e colecionadora de armas. Primeiro, queria te agradecer, né, por estar me recebendo aqui na sua casa e por estar me dando a oportunidade para a gente bater esse papo sobre as coisas que a gente mais gosta, que são as armas. Verdade, gosto mais de armas do que de laço, ultimamente. Então, eu queria aproveitar então a gente começar para você me dizer quem é o Rubens Jordani e como começou esse seu amor pelas armas. Desde muito pequeno, assim, de muito novinho, eu sempre tive a convivência com armas. Eu morei na fronteira com o Paraguai, né, em Bela Vista, e nessa época ainda era muito menos restritivo, né, essa coisa das armas. Eu lembro que quando eu tinha 14 anos, eu já pegava o carro, a pedido do meu pai, para ir buscar uísque no Paraguai, e no carro sempre tinha uma arma já, ela já estava lá. Então a gente também viveu muito na área rural, né? A gente tinha propriedade rural, e também na fazenda, nos finais de semana, a gente atirava em latinha, atirava em alvo metálico, e já era aquele formato de galinha, pato, porco e tal. Então a gente fazia esse tiro lúdico, que eu gosto de chamar de tiro lúdico, tiro recreativo, é um tiro que eu digo que é o tiro de sopetão. E era muito mais revólver, né? Revólver e carabina. Não era muito a onda da pistola e das armas, dessa coisa mais moderna. Isso não faz muito tempo, mas eu sempre tive convivência com armas. Mas a parte mais legal, que eu sempre contei e conto essa história, Aline, é que quando a gente morava em Bela Vista, meu pai era político. Ele seguiu carreira política, ele era médico, mas ele gostava muito da política. Na minha casa tinha um depósito de fogos de artifício, mas era bastante coisa. E eu e meu irmão Fernando, a gente desviava algumas caixas e a gente desmontava os fogos, aqueles foguetes, e eu tirava a pólvora de dentro das bombas e separava as pólvoras. Então eu tinha já a pólvora desde muito tempo. Então você já aprontava? Eu já aprontava, eu era o gurizão da pólvora, eu tinha pólvora na vida. Meus amigos tinham bicicleta, carro, o mobilete, essas coisas, mas eu tinha pólvora. Todo mundo, quem queria explodir alguma coisa, ligava para falava comigo. Mas assim, eu sempre gostei de armas, sempre gostei de lidar com isso. E depois dessa coisa da restrição, né, desses momentos restritivos, da lei que veio tirar da gente essa possibilidade, meu pai tinha um monte de armas e de repente ele falou, olha, eu vou entregar. E eu disse, não pai, não vamos entregar não, vamos ficar com algumas, né? Que a gente gostava muito de uma carabina Puma que ele tinha e também de uma pistola 45 da Colt 1911, é modelo, né? Plataforma 1911, mas era de 1940 e pouco, inclusive era com o brasão do exército. Meu pai foi militar, tenente. Enfim, e a gente acabou ficando com algumas, mas uma oportunidade entraram lá em casa e roubaram as armas, ficamos sem nada. Eu sempre gostei de armas, e logo que o Bolsonaro começou começaram a acontecer indícios do Bolsonaro ser o presidente, ele falava na bandeira de política dele que era o armamento, era uma coisa que o povo armado nunca será escravizado e tal, e eu tive um sonho de que eu montava uma loja de venda de armas. Quando eu acordei, eu vi que era um sonho, mas era muito tão latente, tão evidente esse sonho, eu lembrei de tudo. E daí eu comecei a estudar e resolvi montar um negócio que não era uma loja de armas, até hoje não é, mas é um negócio de armas, é uma casa de armas. Então a gente não tem lojas de armas, a gente tem negócios de armas. Então, é familiar? Não, na verdade é só meu, assim, na minha família toda cada um tem a sua profissão, eu também como advogado por 16 anos, eu só advoguei, não fiz mais nada, mas essa coisa foi o Jordani, eu mesmo sozinho, depois que eu voltei a viver sozinho, porque eu era casado, né, com o divórcio eu voltei a ficar sozinho, e aí então, para passar o tempo, para me encantar novamente, eu acabei tendo essa ideia e colocando essa ideia em prática. Foi muito difícil porque é tão difícil, é tão cheio de burocracia para você hoje montar um negócio desse. O exército é muito rígido, né?
a legislação é muito ferrenha nesse sentido, então eu levei bastante tempo apanhando, errando e negando, eles negando, até que um dia eu consegui fazer com que eles aprovassem, e foi assim, um momento muito legal da minha vida, sabe, Aline? Eu lembro daquele momento assim, como quem lembra, se fosse ontem, um momento maravilhoso, porque quando saiu aquele CR da Jordânia, eu pensei assim, caramba, eu consegui. Que legal. E eu não tinha grana para poder investir, comprar o estoque. E aí eu comecei a rodar o meu estado, Mato Grosso do Sul, levando a informação para o pessoal que, quem sabe, não teria esse acesso, o pessoal das fazendas, aqui é muito rural, né? Para essas pessoas, esse esclarecimento de que é possível ter armas e tal. Bolsonaro ganhou. E aí a gente acabou tendo essa alegria. Hoje a gente só está cuidando basicamente disso e do ProArmas, da Jordânia e do ProArmas. E esse é o Rubens. O Rubens é um cara, sim, sempre muito disposto, divertido, próspero, feliz, bonito, alegre e tal. Então eu sempre fui esse cara assim, muito disposto. Aqui perto, assim, quando a gente você mora no Mato Grosso do Sul, né? Tem muita fazenda. E isso é armas é muito comum aqui, né? Sempre. Nós sempre convivemos com armas aqui no Mato Grosso do Sul. Não tem, a maioria das pessoas aqui tem armas. Eu não sei se armas legalizadas, né? Mas eu não tenho dúvida de que a grande maioria das pessoas ainda tem armas guardadas e... Enfim, é uma questão mesmo cultural da nossa região, do Mato Grosso do Sul. O brasileiro sempre foi um povo armamentista. Isso com é certeza, cultural, né? Principalmente ali no sul, onde a gente vem da cultura europeia, que tinha muito essa questão da caça. Com certeza. Então o Brasil sempre foi. A gente só ficou um pouco, por alguns anos, escondido isso, porque tiraram isso da gente. Tiraram isso da gente. Infelizmente, aproveitaram uma oportunidade. E eles fizeram isso de uma forma muito inteligente, subliminar, eu diria, e que nós fomos aceitando isso, e acabou que quando a gente acordou, o negócio ele já estava implantado. Que, por exemplo, hoje, nessa nova geração, costuma dizer assim, eu não gosto de armas, mas eu costumo sempre provocar, gentilmente, educadamente, a pessoa para dizer assim, eu sugiro que você não conheça armas, para dizer que não gosta. Então, as pessoas não é que elas não gostam, elas foram doutrinadas a ter uma aversão a armas. Sim. Mas eu não. Eu queria aproveitar essa oportunidade, Aline, até para te dizer da minha alegria em estar te recebendo aqui na Jordânia. Esse aqui é o, digamos que seria o coração da Jordânia, esse lugar onde a gente está. É aqui que eu recebo os meus clientes, cada um de cada vez, né? A gente gosta muito mais do que de comercializar os produtos, as ferramentas. A gente gosta de conversar com as pessoas e conhecer o nosso cliente. Então, todos os clientes que assistirem isso aqui vão se identificar, vão lembrar do cenário, porque é justamente dessa forma, não existe nada exposto, é algo que você vai dizer o que quer e a gente acaba fazendo aquilo que o cliente pede. O atendimento, eu costumo dizer que é como se fosse uma alfaiataria, onde você, sob medida, vai ter a roupa ou aquilo que você escolher ter. E aqui é a mesma coisa. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para também agradecer, mais do que ficar falando de mim, porque não é fácil falar de si mesmo, é muito melhor que a pessoa me perceba. Mas eu quero aqui, em nome, principalmente do movimento ProArmas e do Airsoft ProArmas, que hoje são o segundo maior movimento armamentista organizado e pacífico, presente em todos os estados da federação, e obviamente em nome do grande Marcos Polon, da Nayane também, te dá um presente que significa muito para nós, do ProArmas. Essa aqui, Aline, é uma insígnia, é uma medalha do ProArmas que foi feita, foi idealizada para pessoas, para os membros apoiadores de fato do ProArmas. Aí no pacotinho vai ter a descrição do motivo pelo qual ela foi feita. E isso não é comercializado, isso só será adquirido ou só será destinado a pessoas que realmente demonstrarem esse apoio e o ProArmas perceber que essa pessoa merece uma medalha, digamos assim. Então essa é a homenagem da Nayane, do Polon, do Rubens, do ProArmas e do Airsoft ProArmas para você.
que você depois possa ler, possa entender o que significa esse objeto, esse símbolo para todos nós. E eu, mais uma vez, quero te agradecer, em nome da família ProArmas, da Airsoft ProArmas e da Giordani Armas, por hoje você estar aqui. Se a câmera puder ver... Eu prometo que eu não vou chorar. Eu estou todo arrepiado, senhor, de verdade mesmo. Se puder ver, assim, eu estou muito emocionado, porque... Desculpa, eu falo muito. Assim, a ideia era que, de repente, você conversasse comigo, mas talvez eu fique aqui roubando a cena no sentido de falar muito. Mas o quão importante é você estar aqui hoje, para mim. Porque você sempre foi e sempre será, muito mais do que hoje, minha amiga, você sempre será para mim uma referência, que eu já disse. Eu digo isso todas as vezes que eu te encontro, você já reparou? E quando eu te vi pela primeira vez, que eu vi você passando assim, de longe, eu te reconheci, porque eu já te seguia. Foi a primeira pessoa que eu comecei a seguir no tiro desportivo, foi você. E aí eu te vi de longe, eu não perdi. Eu estava até saindo do caminhão lá do ProArmas, e eu estava com uma sede que não dava para te explicar a sede, mas a sede passou e eu abordei vocês, né, estavam num grupo, pedi para tirar uma foto e eu lembro de você me dizendo, e eu te falei da minha admiração, e você muito educadamente, de forma muito humilde, muito simples, você me falou assim umas 5 ou 6 vezes gratidão, assim, segurando com as 2 mãos na minha mão, eu nunca esqueço disso. Depois a gente acabou estreitando, né? De repente essa amizade já era uma amizade que estava prevista aí para acontecer. E vou ter você aqui em Campo Grande, puxa vida, eu não tenho palavras para te explicar. É muito legal ter você aqui na Giordani. Eu fico muito agradecida por isso aqui, porque você, o Polon, a Nayane, são referências para mim também. São pessoas que fazem o que amam e você sente a emoção dentro de vocês. E ontem, quando a gente estava lá na casa do Polon, da Nayane, você vê, assim, eu já falo isso muito, assim, falei para ele mais uma vez, da questão dele abdicar da vida dele, e você também, a sua, né, para rodar o Brasil inteiro, por uma causa, sim, que é pelo povo brasileiro. Pelo país. Pela nossa liberdade, que é o que a gente mais busca, que hoje é o tema talvez que tá mais na boca das pessoas, e é o que a gente mais tem que buscar se a gente quer um país livre, que seja bom pra gente e pra nossa família. Sim. E você, ainda mais você com filho, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito neles agora. Sim, é verdade. Eu sempre digo também assim, se a pessoa pegar a visão, ou tiver a visão, ela entende. Se a pessoa não tiver a visão, é muito difícil entender o que a gente está fazendo. Porque a gente sacrifica as coisas mais indispensáveis que um ser humano gostaria de viver, a gente sacrifica e por exemplo, eu tô com fome, tô com bastante vontade de comer um prato tal, um prato que eu gosto, e quando ele está na minha frente para eu saborear, eu tenho que sair. E tem que sair correndo e preciso fazer alguma coisa porque está acontecendo uma oportunidade em que eu preciso falar com alguém, articular algo importante para todo o resto, e você tem que não reclamar, inclusive, porque você gosta de fazer isso, mais do que do prato saboroso e tal, mais do que a fome, você está na missão como sendo a prioridade absoluta. É difícil você abdicar, por exemplo, da convivência com a sua família. Eu não tenho visto a minha mãe mais... eu não lembro a última vez que eu vi minha mãe, faz mais meses. E ela hoje é uma pessoa que faz parte da equipe da Giordani, a gente montou mais uma unidade lá com ela, mas eu não vejo minha mãe. A minha mãe, para falar comigo hoje, ela precisa mandar uma mensagem dizendo assim, você pode falar? Você já pensou? Minha filha, então assim, a gente tem realmente um compromisso, a palavra é essa, um compromisso muito sério com essa causa. Quando você me chamou para participar daquela live que eu não esperava, mas eu participo de todas que eu posso. Eu posso estar com outras pessoas, eu posso estar num momento de lazer, quem sabe, mas se estiver acontecendo uma transmissão ao vivo das pessoas que eu tenho como referência e que são realmente ativas e que colaboram de alguma forma, eu vou lá, eu curto, eu assisto, eu comento, eu estou interagindo. Você está sempre presente. Eu gosto de fazer isso. Então, quando você me convidou, eu me senti assim, eu estava tão nervoso naquele momento. Eu não sou de ficar nervoso, eu sou muito descolado, até acho que eu me viro muito bem.
eu não tenho dificuldade de falar, eu falo o que eu quiser, inclusive, você sabe. E você me chamou e eu fiquei absolutamente nervoso. Eu quase arranquei a camisa, rasguei ela do cabide, porque eu estava saindo do banho e eu precisava me ajeitar para poder entrar, porque você já tinha me chamado. Então significa muito para mim mesmo, para todos nós. Você viu ontem, você está vendo o quão importante é receber você aqui, assim como vocês nos recebem, a mim pelo menos, me recebem lá em Brasília, você, sua família e tal. Então, puxa vida, para nós é uma honra. E eu queria te fazer até para a galera entender. Você veio aqui para Campo Grande por um motivo, né? Assim, um dos motivos foi o que mais, de repente, fez que você se sentisse assim no compromisso de vir. Fala aí qual foi. Foi. Eu fui trazer 2 cachorros pro Rubens. Ele comprou 2 filas em Brasília. Eu sou fã. Trazendo apaixonado por fila. Ele é apaixonado por fila. Ele já tem a Benedita, né? E tem a Border Collie, a Pipoca. Mas eu vim trazendo 2 filhotinhos para ele. Isso é uma demonstração também de uma amizade, de uma pessoa que eu admiro, que eu gosto muito, que com certeza eu faria várias outras vezes por você, porque é uma pessoa que eu gosto muito e que eu tenho uma amizade muito grande, que realmente vai fazer 1 ano que a gente se conheceu agora. Dia 9 agora. Dia 9 agora, né? Exatamente. E Polão, Nayane, obrigada de coração, vocês são realmente um exemplo para mim, um exemplo de pais que ensinam e educam seus filhos como realmente devem ser, como uma família que faz pelos filhos, pelos outros. Que se preocupa, inclusive, não só com a parte dali do seio familiar, mas se preocupa realmente com todo o resto. Obrigada. Eu também admiro eles, sabe? A gente tem muita alegria. Eu hoje tenho a família do Polon como sendo uma extensão da minha. Eles têm isso também, tenho certeza que é recíproco deles para nós, para mim no caso. Toda a minha família está envolvida nisso também, meus 2 irmãos, minha mãe, enfim, minha filha entende muito bem, gosta inclusive, tá vendo aquele relógio que é uma arma lá, um revólver? Eu ensinei as regras de segurança para a Ana Lupe naquele revólver, ela já sabe. Por quê? Porque a gente já aprendeu isso desde criança aqui no Mato Grosso do Sul, entendeu? Rubens, você, presidente hoje do movimento Airsoft, né, Pro Armas, queria que você falasse um pouquinho o que é o movimento Airsoft e queria que você também falasse da importância da junção, tanto do Airsoft com a arma de fogo, desse movimento de estar todos juntos, que eu acredito que nós todos juntos, por uma única causa, só crescemos. É assim. Eu vou começar fazendo de repente, falando sobre o tema Airsoft, e armas de fogo, esportes, que diga-se de passagem, nós estamos falando aqui de 2 práticas desportivas, ainda, quem sabe, não reconhecidas como deveriam ser, mas Airsoft e armas de fogo. Eu vou começar parafraseando uma frase do saudoso e obviamente ainda presente também na batalha, é o Benê Barbosa, que diz assim, aspas, tudo que se parece com uma arma, será tratado como uma arma, fecha aspas. Então, ele sempre diz isso. Esses dias eu fiz também tive a oportunidade de estar com ele numa outra live e eu citei isso. Ele, puxa vida, ele é um cara bastante inteligente, já fez e está fazendo muita coisa pela história, mas o Airsoft e o tiro desportivo são 2 esportes que ainda não estavam totalmente se comunicando, na minha opinião. É a minha opinião. Eu nem sei de tudo e nem quero saber. Assim, como quem se coloca sabido. E o ProArmas, eu faço parte do ProArmas já há um bom tempo. O ProArmas existe aí há quase 10 anos, eu acho, uns 8 anos. Eu faço parte do ProArmas de uns 3 anos ou mais, que o Paulo me convidou. E a gente eu sempre percebi que eles sempre quiseram conversar com o pessoal do Airsoft. Mas, Aline, lá em Brasília, o meu carro estragou no dia 10 de julho. Dia 10 de julho meu carro estragou no meio de uma avenida lá. E esses carros aí que tem tem uma dificuldade de ter agência para arrumar e tal, né? Eu perguntei para a pessoa, quanto tempo vai demorar para você arrumar esse carro? O cara disse, pelo menos 4, 5 dias. Eu falei, tá bom, então pode ficar uma semana que eu vou viajar para São Paulo. De Brasília eu pedi pro pessoal comprar uma passagem para mim aqui do escritório e eu fui para São Paulo para montar uma unidade da Jordânia lá em São Paulo. E de fato a gente conseguiu fazer. Mas eu tive mais sorte ainda que eu conheci lá uma pessoa
muito influente no Airsoft e que me levou numa arena de Airsoft que tinha 600, 700 pessoas num sábado. Eu tava rouco, eu tava sem voz. E eu tava com a camiseta do ProArmas, aquela branca. E o cara, o dono da arena chegou e falou assim, cara, eu queria que você falasse um negócio pra gente, depois do jogo. Ele falou que eu queria que você falasse um negócio, sobe nessa escadinha, é um batente, 2 batentes. Sobe aqui, vem comigo que eu vou dar um recado pra galera. E ele falou lá de um recado que ele queria dar sobre o esporte ser de honra, não pode atirar de baixo para cima, não pode atirar na cabeça pertinho, então várias coisas que ele falou. E logo em seguida, eu nem esperava, ele disse, eu trouxe, e tem um cara aqui que é do ProArmas e a gente quer saber o que significa isso. Aline, aquilo foi foram 9 meses de gestação em um dia. O Airsoft existiu naquele dia, foi sobrenatural. Eu não lembro do que eu falei, eu não lembro. Eu comecei a falar e depois eu fui abduzido. Eu não lembro o que aconteceu. E eu sei que alguém filmou. E eu tava rouco, eu tava difícil de falar, mas tava aquela multidão de operador de Airsoft. E a galera ovacionou a minha fala. E daquele dia em diante, nós, junto com esse cara da arena, mais uma meia dúzia lá, decidimos, no pós-evento ali, que a gente sentou para comer e beber alguma coisa num restaurante, nós decidimos montar o Airsoft ProArmas. E quando eu liguei pro Polon e falei, posso fazer isso? Ele falou assim, cara, meu sonho era ter conversado com esses caras já faz tempo, eu tô tentando isso faz tempo. Como você conseguiu? Eu falei, nem fiz nada. Só tô andando, né? Meu carro tá estragado. E o Airsoft ProArmas surgiu ali com muito apoio, com bastante gente. Por quê? Por que ele surgiu e conseguiu se manter até hoje? Porque quando você fala de uma ideologia, de uma ideia genuína e que é realmente uma ideia que as pessoas que têm essa ideia acreditam nela, essa ideia não tem como dar errado. Ela não tem como não vingar. E o Airsoft ProArmas só deu certo porque o ProArmas já estava estruturado. O ProArmas, CACs, esporte do tiro. O Airsoft ainda não conhecia e muito pelo contrário, quem conhecia não queria ser muito visto porque o Airsoft tem muito mais facilidade de passar uma lei definitiva de segurança jurídica do que a arma de fogo, que é mais difícil. Mas eles também têm Mas eles têm as mesmas dilemas, é tudo, como diz o Benê, tudo que se parece com arma, pelo legislador, pelo governante, será tratado como arma. Então, nesse momento a gente teve eu digo que não fui eu, mas fui o escolhido para estar na hora certa, no momento certo, e não perdi a oportunidade, assim como eu não perderia aquela oportunidade de te dar um abraço aquele dia. E por que você está aqui hoje na Jordânia? Porque naquele momento eu fui e te abordei. E eu nesse ponto aí eu posso te afirmar que deixa comigo. Que se for para ter para não deixar a oportunidade passar, vocês confiam em mim, pode deixar que eu vou lá e garro. Eu seguro a oportunidade, a coisa acontece, nem que seja para dar um não. Mas eu não perco a oportunidade de ir lá e tentar. Então foi assim que surgiu. E o ProArmas hoje é o maior movimento armamentista organizado pacífico e conservador do planeta após a NRA, que é lá a Liga Norte-Americana dos Caçadores. Mas o ProArmas produz conteúdo. O ProArmas, ele inclusive também ele tem o seu pilar de conteúdo, de informação, o pilar jurídico e também tem o pilar que é jurídico e o pilar legislativo, das leis, né, de tentar criar uma legislação favorável para o esporte. E ele foi muito bem estruturado, muito bem pensado pelos gênios, que são o Polon, a Nayane, imagino que devia ter mais algumas pessoas, eu não estava lá, mas me sinto parte. E quando você trata de uma ideia que é realmente uma ideia consolidada por valores reais, palpáveis, não tem como não dar certo. Basta o tempo para que ela realmente se torne o que se tornou. Tenho certeza que vai ficar muito maior ainda. É um esporte que vem crescendo bastante no Brasil, né? Com certeza. Isso tem a ver com... aí tem as armas, né? Mas tem a ver muito mais com a liberdade mesmo. Porque se você for ver antropologicamente falando, na história do homem, da humanidade, o homem precisava de objetos contundentes para fazer, por exemplo, o seu alimento, para produzir o seu alimento, para, por exemplo, sobreviver numa natureza selvagem, nos primórdios. Então a arma, eu sempre costumo dizer também o seguinte, Aline, arma é um objeto, ela é uma ferramenta que precisa ser operada, né? Manuseada.
Se ela não tiver se a arma sozinha, por exemplo, ela não causa nenhum problema, e nem causaria. E nos foi tirado, sim, também, por essa ideologia maligna, essa coisa de nós termos... a gente diz assim, não reaja, fique quietinho, volte vivo para casa. Mas a marginalidade está aí, por aí, do jeito que você nem imagina o quanto eles estão avançando sobre a sociedade de forma criminosa, e porque nós estamos nessa situação de não reagir. E não estou dizendo aqui para incitar uma reação, mas se eu não tenho o direito de defender a minha vida, qual é o objetivo? Aliás, se eu não tenho o direito de defender a minha vida, eu não tenho nem direito nenhum outro. Eu não tenho direito de propriedade, eu não tenho direito de liberdade. Eu não posso exercer nenhum outro direito se eu não estiver existindo, vivendo. A arma é o objeto mais eficiente, ele não é o único. Um carro pode ser usado para isso também, para salvar a vida. Os estudos mostram que os crimes cometidos com armas legais é quase zero. É zero. Nós tivemos... Nem parece nas estatísticas. Agora... Se morre muito mais com uma faca, com saco, sufocado, crianças na piscina afogadas, ou que ingeriu algum produto de limpeza, do que com armas. Na verdade a arma, ela é usada numa defesa, numa defesa, legítima defesa, por pessoas que sabem usar. Porque se você também não sabe manusear, você não vai ter, de repente, não digo sucesso, mas você não vai ser bem sucedido nessa tentativa. Portanto, o que é a arma nesse ponto? Ela é apenas uma ferramenta muito eficiente. Porque entre defender a minha vida, que preciso existir para conseguir cuidar da minha prole, e eu ficar assim, ajoelhado e simplesmente esperar a morte de alguém que está fazendo isso de forma absolutamente criminosa, propositada, de fato, hoje eu tenho que dizer para você que não tenho dúvida nenhuma que foi para esse motivo que a arma foi inventada. Tá. E tem a coisa do esporte. Eu gosto de falar da parte do esporte, porque é isso que eu faço. Eu não saio me defendendo por aí, nunca vou precisar disso. Mas eu gosto desse esporte do tiro, que é um esporte de precisão. Sim. É um esporte difícil, mas quando você aprende é muito legal. E eu te falando hoje, como sou formada em educação física, né? Eu posso te falar hoje com convicção de uma pessoa que fez diversos esportes, que não existe nenhum esporte que te dá tanto foco, tanta disciplina e tanta concentração como o tiro. Você já viu algum atirador, atleta que seja amador, ser irresponsável? Não tem como. Não tem como você colocar no mesmo carro, ou no mesmo barco, ou na mesma sala, uma pessoa irresponsável, atirador desportivo. Não dá, essa pessoa não... As pessoas normalmente que têm esse contato com armas, que manuseiam armas, elas são muito cuidadosas. Você vê que o acidente é quase zero. É zero quando você pega uma pessoa que realmente sabe mexer, inclusive uma pessoa que sabe mexer em arma de fogo, que tá lá, que vai pro stand, que vai com seu marido ou com sua esposa atirar, e ela não tem tanta, sabe que ela pode não ser tão eficiente na hora de se defender, ela nem quer portar. Exato. Então assim, ela traz uma consciência, nós somos pessoas conscientes. Com certeza. Eu estava lembrando aqui de uma coisa, eu até queria te dizer assim, se você me permite, que assim, eu acho que a gente com certeza deve sempre ser, falar de coisas sérias, mas de forma alegre, que eu acho mais legal ser alegre, né? Você lembra quando eu te encontrei lá em Brasília, que eu te abordei, o que eu falei pra você que eu queria causar? Minha ideia era assim, uma ideia que tinha a ver com mulheres. Você lembra disso? Jura mesmo? Lembro. Que eu disse que eu queria ter a oportunidade de juntar algumas mulheres referências para poder mostrar para as outras mulheres que não são do tiro o quão legal e quão possível seria a gente encher de mulher no tiro desportivo. Essa era a minha ideia. Hoje eu tô aqui, eu tive um insight agora aqui. Foi o que a gente tentou fazer naquela live, né? Exatamente. De botar mulheres para falar exatamente disso, da importância de ter mais mulheres dentro do tiro. Menos de um ano depois daquele dia que eu te encontrei, eu já tá menos de um ano. Eu tô pensando nisso agora, Aline. Eu não tô assim como quem já tinha programado falar isso. Você me conhece.
Menos de um ano depois, eu estava numa live com 3 mulheres que são referências no tiro esportivo do Brasil. Quer dizer, eu estou falando de alcançar, humildemente, por favor, porque só alcança quem quer e se for permitido que a pessoa entre, né? Porque senão você não faz parte. Se você não é bem-vindo, não dá, por mais que você queira. Em menos de um ano eu estava lá, nessa live com você, mal arrumado, totalmente assim, puxa vida, não dava Pego de surpresa, e eu não podia, eu não sabia quanto tempo demorava para aquele convite expirar. Eu, vai que ela não convida de novo, né? E eu, pelo amor de Deus, eu arrancando a camisa. E aí eu cheguei encaixando o celular com a camisa toda aberta. Então, Aline, eu menos de um ano depois, olha que legal, eu juro por Deus que eu não tinha pensado nisso. Mas eu estou me sentindo tão feliz porque eu realizei o meu sonho. Pode ser que eu não tenha realizado o sonho que eu gostaria de realizar para os demais. Mas eu já realizei o meu. Eu não tenho palavras. Em menos de um ano, eu já estava fazendo parte daquilo que porque muitas pessoas idealizaram isso, não só eu. Mas quem mora dentro de mim sou eu. Então eu só posso falar de mim. E eu, menos de um ano, eu estava na live com você, com a Fabi Trentin e com a Vanessa, e que esteve lá também, a Samira Souto. E eu peguei o carro e fui conhecer a Samira Souto lá em Espírito Santo, lá em Vitória, Vila Velha, a Guarapari, na verdade. Eu fui de carro, quer dizer, foram 3 dias para chegar lá, para conhecê-la, e conheci ela, o Juninho, que é o esposo dela, e a gente teve lá meia horinha de bate-papo, pessoalmente, tiramos fotos e tal, e era meu sonho. Você vê, não é um sonho tão simples de se realizar, mas ao mesmo tempo ela é um ser humano como nós. Então aproveita, já que você está falando disso, qual é a importância de termos mais mulheres no tiro? Top. Na sua opinião? Não, eu não tenho dúvida, é assim, a minha opinião, e eu tenho absoluta convicção que isso aqui é meio que geral, todo mundo concordaria. Ainda é muito masculino ainda o ambiente do tiro desportivo, ele é predominantemente masculino, predominam homens. Sim. Homens, quando vão limpar suas armas, suas ferramentas, eles não ficam lá na sala, porque a mulher dele fala, uai, tá louco, vai limpar esse negócio aqui na frente da gente, vai para um quartinho lá, no fundo limpa isso aí com cuidado, pra você não ter nenhum problema. Então é predominantemente masculino. Como é que você quebra um paradigma? Estou falando de quebrar um paradigma, não estou falando de quebrar uma regra. Uma regra, estou falando de você quebrar o sistema de crenças. Sistema de crenças, isso é um paradigma. É todo um sistema de crenças. Se você não tiver uma ruptura, sem ruptura você não quebra. Você não quebra um paradigma sem uma ruptura. Ruptura, romper. E como que você faria? E eu sempre pensei nisso. Estou todo arrepiado. Sinceramente, é assim, é sobrenatural isso. Só eu que posso dizer, vocês nunca poderão sentir, porque quem sente sou eu. Mas tentem perceber. As mulheres aderindo ao tiro desportivo, elas vão ter que limpar as ferramentas delas depois de praticar uma prova. É ou não é? Ou você pode praticar provas o ano inteirinho, só guardar lá na gaveta e depois voltar, você vai errar. O objeto precisa de uma manutenção. Eu estou falando da hora da manutenção. A mulher é a referência do filho, da filha, das crianças. O pai também é. Estou dizendo que até eu sou pai, tenho certeza que sou uma referência para minha filha. Mas a minha filha, e mesmo que ela não pensasse assim, ela prefere a mãe. Ela quer estar com a mãe, porque a mãe é a referência. Fazendo um paralelo, o elefante fêmea é a referência do filhote. As 2 filhotes que você trouxe para mim, de fila, maravilhosas inclusive, elas estão sem a referência delas. Elas estão perdidas, porque a referência é a mãe. Sim. E quando você, mãe, está lá com a necessidade de limpar os seus objetos, porque você precisa praticar, ou quer praticar, e os teus filhos estão ali no teu pé, né, no teu derredor, os filhos vão ter uma convivência com a ferramenta, com as ferramentas, de forma tranquila. Não vai ser mais aquele bicho de 7 cabeças que é, ou que se colocou como sendo. E nesse ponto, eu não tenho dúvida, se a gente puder fazer uma reflexão aqui, pensa você. O tanto de homens que existe no tiro, 650 mil CACs no Brasil, caçadores, atiradores e colecionadores. Entre eles, você, Aline. Então, 650 mil, mas garanto que deve ter ali 100 mil mulheres. Não vai ter mais, enfim, é predominante masculino, predominantemente.
Coloca 650 mil mulheres juntos fazendo isso. Aí isso acontece? As crianças vão Educação. convivência. A mulher é responsável pela educação das crianças, né? Se não for a mãe, é a tia. Se não for a tia, é a madrinha. Se não for a madrinha, é a avó. Mas não é o vô. Sim. É a mulher. Então essa era a ideia de mulheres aderindo ao tiro. Toda vez que uma mulher que nunca viu uma arma, que nunca pegou numa arma, quer fazer um teste drive, que eu digo, ou fazer uns tiros, ter uma experiência no stand de tiro, e ela disser isso pra mim, sabe o que acontece? De graça, com alegria. Faço isso com toda a minha alegria, sem custo nenhum, toda vez. Eu nem cobro por nada, mas todas as vezes, já foram várias, que uma mulher se deparou comigo e falou, eu digo, amanhã, hoje, vamos lá no stand. Ah, mas não, o equipamento eu tenho tudo, você não vai gastar nenhum centavo, eu só preciso que você vá até o stand. Eu te encontro lá, e lá é tudo, fica tranquilo que está tudo em casa, está tudo ok. É o que a gente costuma falar, que a mulher é o que é responsável pela educação, mulher é o alicerce da casa, né? Ela é responsável. Eu digo referência. É a referência. Então, assim, se a gente quer mudar um conceito, a gente quer mudar uma estrutura de uma sociedade, vem da mulher. Vem da mulher. E eu não estou falando aqui de questão feminista, muito não, disso, até porque eu acredito que as pessoas não saibam usar o real sentido da palavra feminismo. Eu também. Eu estou falando de uma questão mais realmente da mulher, né? A televisão coloca isso. A responsabilidade da mulher. Exato, a responsabilidade. A mulher o ser humano fêmea, ela é capaz de ter acuidade. Acuidade é uma palavra. Acuidade. É a atenção, cuidado e responsabilidade junto na mesma palavra. É um resumo. Acuidade é uma palavra que quase ninguém conhece. A mulher tem acuidade. Eu conheço uma pessoa que fala muito assim pra mim, que no dia que as mulheres se perceberem, ela muda um país. Eu também. Porque, voltando, a gente não está falando de feminismo, estou falando da responsabilidade da mulher. Do arquétipo feminino. É arquétipo, é como nasceu mulher. Nasceu mulher. Nasceu homem, não sabe como é ser mulher, então é homem. E, aliás, a televisão, que é patife, a grande maioria das mídias aí poderosas são todas patifes conosco. Colocam a gente como sendo consumo, né? Nós somos o objeto de consumo deles. Coloca isso como guerra dos sexos. Sim. Em várias séries, eu não assisto, mas a gente escuta falar. É guerra dos sexos. É homem e mulher guerreando. Com base, sabe no quê? Nas crenças limitantes. Nas crenças que não mudam. Como é que você faz com que uma pessoa experimente algo sobrenatural se ela só faz o natural? Ela não vai experimentar o sobrenatural. Ela precisa fazer o sobrenatural para experimentar o sobrenatural. Então fica nessa mesmice, massa de manobra, gado e etc. E eu digo para você que a gente vai conseguir. Eu digo nós vamos. Porque você como referência, amigo, não tenha dúvida que todas as mulheres que olham para você, porque o homem ele já olha para você e ele te respeita e ele já tem você como referência. Mas eu queria entender, ou estar pelo menos por alguns minutos num corpo de uma mulher para poder olhar para você, para saber o que sente uma mulher que admira uma outra mulher porque você é uma referência. Então, nesse sentido, eu tenho que te confessar que poucas pessoas têm essa capacidade. Eu não estou desmerecendo ninguém, pelo contrário, nem te envaidecendo, nem te vangloriando. Mas poucas pessoas têm essa capacidade de estar vigilante, estar vigiante sempre e se manter íntegro diante de tanto acesso, porque, por exemplo, eu imagino que você deva ter acesso, ou assédio, desculpa, de várias marcas que querem colocar essa marca na tua roupa para você competir, mas você se mantém íntegra e se mantém assim como uma pessoa que não quer ser apenas isso, você quer ser o todo, você quer fazer por todos. Então, fico imaginando o quão interessante, o quão difícil deve ser. A minha missão é difícil, a tua também, de se manter assim, referência. O que eu acho importante, Rubens, é a gente mostrar o nosso amor, falar com seriedade, com respeito, trazendo conteúdos
verdadeiros para as pessoas, desmistificando tudo que implantaram nas pessoas. Né? Você acredita no que você faz. Muito. Você não tem dúvida do que você acredita. Então, quando você acredita 100% no negócio, você não precisa nem de mais ninguém. Você sozinho é acreditando 100%. Quando eu acredito 100% no negócio, eu tenho um amigo que diz assim, tudo que você quer de verdade vem. Tudo que você quer de verdade vem. É verdade. Quando você quer mesmo, com todas as forças, mas você não fica agarrando, você não fica segurando. Você quer e ok, eu já quero. E quando você quer dessa forma, você consegue, porque você acredita na história. É difícil alguém te tirar essa sua certeza. Sim. Porque você já tem ela, você pega nela, você experiencia isso. E isso é incrível, na boa, é o que eu vivo hoje em dia. Eu não preciso, eu te confesso, eu não preciso estar vestido assim ou vestido assado. Sim. Eu não preciso estar, sabe, não é o ter, é o ser. E o ser é top. Quando a gente entende esse negócio do eu sou, eu não preciso da coisa do... Aliás, se fosse pedir para... Olha, eu quero 3 desejos, gênio da lâmpada, eu ia pedir ar-condicionado, cerveja e saúde. O resto eu não preciso mais. Não tem, a gente não precisa ter. Não, é porque armas é inevitável, né? Aliás, a gente pode até falar disso aqui, ó. Vamos falar. Mas assim, é só isso que a gente precisa ter. Aliás, armas também, né? Então vamos trocar qual das ar-condicionado? Eu não troco. Eu troco ar-condicionado por ar. Você troca por ar? Tá, deixa eu ver. Cerveja, posso ter 2 vezes armas? Eu não troco, não mexe na minha cerveja, pelo amor de Deus. Eu não bebo, então eu posso trocar 2 vezes cerveja e ar-condicionado por armas? Não, se você tiver o teu gênio, você pede pro teu gênio, eu vou pedir pro meu. Então é assim, se eu achar ele, eu vou dizer assim, olha, eu quero ar-condicionado, certeza. Cerveja não pode faltar na fábrica, nunca. E qual foi a terceira mesmo? Eu disse alegria ou saúde? Saúde. Eu tenho já, então eu não preciso pedir. Então é melhor armas. Feito. Vamos lá, então vamos tentar. A gente tá dentro da caixa, ainda não vamos abrir, porque senão dá muito trabalho. Vamos tentar fazer... a gente pode ver se vai fazer muito barulho, quer ver? Dá pra fazer? Dá, eu queria te perguntar, aqui. Muita gente me pergunta se eu estou nos Estados Unidos quando eu posto alguma foto, porque as pessoas não acreditam que isso pode ser no Brasil. É absolutamente possível, lembrando que isso aqui são produtos controlados, que são comercializados dentro de uma rigidez, ou melhor, de uma rigidez com H, rigidez com R. É rígido porque é saudável, é legal, e rígido porque realmente é muito burocrático. E eu quero apresentar para você aqui, por exemplo, uma ferramenta que é um semiautomático no calibre 556 da marca, essa marca aqui que vocês já estão vendo, que não está pagando nada pra gente fazer isso aqui, inclusive. Essa é uma das ferramentas que a gente comercializa. E a Jordani, já que a gente vai falar disso, a Jordani, ela comercializa esses produtos como quem quer fazer alguma diferença. Eu não gosto de ser, não que eu esteja, pelo contrário, aqui me vangloriando, mas a gente não quer o que todo mundo quer, o que todo mundo tem, a gente quer o que ninguém tem, o que as pessoas gostariam de ter, mas não sabe onde é que tem. Então a gente aqui na Jordani, a gente tem uma condição de pensar no que é mais raro, mais difícil, o mais, digamos assim, difícil de se encontrar. E a gente trouxe aí tivemos a alegria de importar, né, algumas ferramentas para práticas desportivas. E essas aqui são, por exemplo, a grande maioria, não estou falando dessas curtas, estou falando dessas aqui. São, a gente chama de armas de uso restrito, porque armas de uso restrito são armas exclusivas para forças armadas em casos autorizados ou para práticas desportivas. Elas não são armas para um cidadão, porque aqui no Brasil, né, nos Estados Unidos pode ser até para uma criança, desde criança lá para matar os esquilos, o negócio já tem um AR-15, né? Mas elas são de uso restrito porque justamente são armas de um calibre mais pesado. E que são para 2 fins, ou para forças armadas especiais ou para práticas desportivas. Então elas são restritas, elas não são livres para qualquer pessoa. Quem quiser comprar armas de uso restrito precisa se tornar um atleta, um CAC, mesmo que não seja um atleta praticante profissional,
é um atleta de amador, de final de semana, mas você tem que se tornar um atleta legalmente falando. Diferente das armas de uso permitido, por exemplo, que são as armas de menor calibre com tantos joules a menos. A gente vai falar de tecnicismo aqui. Lembrando que todas elas, nós estamos num ambiente controlado e todas elas estão absolutamente da forma como vem da fábrica. Essas armas, elas foram pegas de um estoque e simplesmente estão aqui da forma como elas saíram da fábrica. Nunca foi manuseada por ninguém, estão completamente vazias de munição. E a gente só colocou isso aqui para poder, de repente, mostrar o que são os produtos que a Giordani comercializa. Então, assim, tem para todos os gostos, tem armas assim de quase todas as marcas. Quais armas que mais vendem? Pistolas, revólveres? No Mato Grosso do Sul, é que a gente atua no Brasil inteiro, né, Aline? Mas no Mato Grosso do Sul são muito, aqui o pessoal é muito revolveiro. Aqui a galera ainda é do revólver. Ah, é? É, porque aqui tem aquela coisa do tempo antigo ainda, todo mundo aprendeu a atirar aqui, pelo menos da minha geração. O pessoal aprendeu a atirar aqui em revólver, não tinha muito pistola, até tinha, mas não era uma coisa assim. Uma pane de pistola, por exemplo, é uma pane difícil de se fazer, de se resolver. E aqui no Mato Grosso do Sul, a gente, como eu te disse, o tiro de sopetão é um tiro que você saca e já atira numa latinha. Eu lembro de a gente falando ontem com o Polon, e o Polon falou, eu não sei disso. Falei, cara, você não viveu no Mato Grosso do Sul, bicho. A gente atirava no talo da manga para tentar derrubar a manga pelo talo. Não é que derrubava. Eu disse que era de tentar. E algumas vezes, obviamente, a gente conseguia acertar e a manga caía, mas a gente derrubava pelo talo. Quando não pegava na manga logo, né? E aí estopora a manga. Mas era isso. Então a gente tinha um costume de fazer um treino aqui de pontaria. Não era um esporte. Era normal atirar de forma lúdica, de forma recreativa. Então nesse ponto aí, eu acho que o Polon já estava no momento de estar estudando o ProArms, ele não estava nessa aula, mas tinha sim um negócio que a gente atirava tem muito pé de manga aqui, né? E a gente atirava em talo de manga. Mas, olha, o que se vende mais, Aline, não dá para te falar uma coisa só não. O que vende mesmo, é arma longa. Arma longa. Isso aqui é uma carabina. É uma carabina semi-alto. Semi-alto porque você manobra uma vez. Uma vez que você manobre, ela pode ter 30 munições e você não precisa mais manobrar. Diferente da carabina Puma que a gente acostumou aqui. Então, essa é uma arma que vende muito bem no Brasil inteiro. Tá vindo com muita força agora as carabinas 9mm. É isso. Nós temos bastante dessa marca aqui. Que são excelentes. Eu acho que vai vir com força total. Lógico. Ela é uma plataforma. Ela é uma pistol. E aí com baixo custo de treino, porque é um 9mm. Não que 9mm seja tão barato. Mas uma munição de 5.56 é muito mais cara, é verdade. Exatamente. Eu tinha já essa visão. Eu já tive essa visão logo. Tanto que eu não sei se eu comentei contigo de uns vídeos que eu fiz quando eu fiz uma importação. Nós, né, fizemos uma importação, que tem um outro pessoal também. E nós trouxemos bastante. A gente chama de takedown. É aquela takedown que ela desmonta assim e você coloca em duas partes. Sim. Então essa é uma arma que vai vender muito. Mas não existe uma arma que venda mais, Aline. Arma é assim. Eu costumo dizer o seguinte. Quem não gosta de arma são dois tipos de pessoas. A que já teve uma experiência ruim com isso e a que nunca teve nenhuma experiência com arma, não conhece, nem sabe do que está falando. Então a pessoa que não gosta, eu normalmente digo assim, você já teve alguma experiência mal sucedida com isso? Não. Então você está no grupo 2. Você é daquelas pessoas que, com todo respeito, nunca conheceram, nunca tiveram uma... Você já pegou, já viu? Não. Então como é que você não gosta se você nunca viu? É a doutrina do medo. É a doutrina do medo, perfeito. Então, né? As pessoas não têm noção, não têm mais a capacidade, infelizmente, de raciocinar mais sobre armas desligadas de violência. É impossível hoje você fazer um vídeo sem ter que avisar as pessoas que vão assistir, por exemplo, que isso aqui é um negócio que não faz mal para ninguém, nós estamos num ambiente controlado, está desmuniciado, é lógico. É lógico que isso aqui não faz mal para ninguém, mesmo que estivesse municiada, a não ser que ela seja operada, né? Manuseada, de forma a ser efetiva. Sim. A arma não dispara sozinha. Desculpa, sozinha. Não.
O que faz uma arma disparar é o manuseio dela. E o manuseio equivocado faz mesmo. Mas normalmente não é isso. Normalmente ela não dispara sozinha, precisa de uma pessoa. E é uma pessoa do mal, pessoa ruim. Sim, se for para mal intencionada, com certeza. Vai ser ou com arma, ou vai ser com faca, ou quer que seja com martelo, seja com qualquer coisa. Então não tem essa. E é engraçado que as pessoas ainda têm realmente essa doutrina do medo, né? É difícil tirar isso das pessoas. Quando as pessoas me conhecem, por exemplo, na academia, sempre chegam pra mim, mas você mexe com arma, isso é perigoso. Perigoso. Falei, as pessoas perigoso também é dirigir na rua. É porque isso, porque nunca ensinaram. As pessoas sabem que carro mata. Mas as pessoas. Mas tão comum no dia a dia delas, se a arma fosse hoje comum na vida delas, elas não teriam essa percepção. Isso é uma crença. E elas esquecem que armas salvam vidas e mais do que tudo. Ela é defesa, né? Porque ela claro. E ela é o esporte. É um esporte. Sabe por que a criminalidade avançava, agora está um pouco receosa, mas vinha avançando com muita força sobre os homens de bem? E a gente mora praticamente em presídios, né? Sim. Porque nossa casa não pode mais não ter muro e grade, e câmera e choque, e não pode. Exatamente. Em qualquer cidade do Brasil hoje você não pode mais ter uma falta de ofendículos, né? Segurança. Por quê? Por que a criminalidade tem avançado assim absolutamente sobre os homens de bem? Porque o bandido ele tem a certeza, pelo menos ele tinha, a certeza de que ele vai invadir uma casa e ele sabe que ali não tem nenhuma reação. Porque você já parou para pensar no absurdo que é você ter que não reagir dentro do seu asilo inviolável, que é o seu lar, e alguém mal intencionado entrar e você tem que ficar pacífico? Ô Aline, isso quebra uma regra natural da vida. A regra natural. Vou te dar um exemplo. Se você tem lá qualquer animal que se esconda numa loca, num buraco. Se você coloca alguém diferente lá, que não seja conhecido por ele, do cheiro dele, você acha que esse animal vai ficar quietinho ali? Ele pode ser um animal sem qualquer tipo de presa, sem qualquer tipo de força física, mas ele vai lutar com você, seja você um leão. Por quê? Porque ali é o ambiente dele, não tem lugar para você lá, não é para entrar. Eu vou te contar uma história. Eu comecei a atirar porque eu sofri 4 furtos à residência em menos de 3 meses. Já pensou? E eu fiquei assim, isso me mexeu muito comigo porque, lógico, pela questão da segurança e tudo mais, de eu estar sozinha, a minha vida inteira ter feito lutas e achava que isso ia ser uma maneira de eu me defender minha família. E aí foi aí que eu tive aquele insight de que eu precisava de algo para equalizar minha força. Mas nessa questão que você está falando da nossa casa, isso mexeu muito comigo porque a minha casa é o meu lar. É um lugar que tinha que ser inviolável. É inviolável. É onde eu devia estar na minha casa e me sentir segura. E estar tranquila. Está em todas não sinto. Está em todas as constituições de todos os países do planeta Terra. Até na casa do esquimó, que é um negocinho, um blusinho, até lá é o asilo inviolável dele. Isso é uma regra natural, chama direito natural. A gente não está falando de um direito escrito pelo homem. A gente está colocando um direito que é natureza por escrito. Esse é natural. Existem direitos que são os avanços da sociedade na convivência social. Sim. Então a sociedade precisa de regras que estarão balizando, harmonizando a convivência, a vivência comum, mútua. Mas a gente não precisava escrever que a grama é verde. Sim. Na Constituição. A grama é verde mesmo. Ou amarela porque está seca. Mas a grama não existe vermelha. Não existe grama vermelha, a não ser que seja pintada artificialmente. Grama é verde. Então as pessoas estão dormindo para situações em que o legislador está absolutamente tirando delas, de nós, assim, parte da gente. É como o Polon diz, o asilo inviolável do cidadão. O nosso reduto, a nossa casa, por mais que ela não tivesse grade ali na frente, qualquer casa, mas eu estou aqui, não tem grade.
Mas uma pessoa que entre aqui, sem me avisar, sem estar sendo convidada, né? Ela está correndo um absoluto risco de sofrer uma contra-reação, uma reação contrária. Que seja jogar um copo na cabeça dela, porque você me assustou, não estava te esperando. Quem é você? Por que você está aqui? Entendeu? Então, eu tenho para mim que dentro da minha casa o Estado não entra. Ele vai até na caixinha do correio. Dali para frente eu que resolvo. Do portão para dentro, eu é que resolvo. Então, é algo que a gente está perdendo. E o Estado tem criado mecanismos, situações que estão subliminarmente e indiretamente permitindo que a gente não tenha mais nem essa segurança dentro de casa. É uma coisa que eu mais temo. Que eu temo assim como quem não tem essa preocupação, mas é algo que eu não sei como seria se alguém entrasse na minha casa do nada. Eu não tenho televisão, você reparou, essa televisão é câmeras, são câmeras. Não tenho, não assisto nada, não gosto de música, de palestra e tal. Mas eu sinceramente não sei o que seria se alguém entrasse na minha casa, como você descreveu que já entraram na sua. Talvez, se você tentasse descrever para alguém, para pessoas, o que é que você sentiu tão, sei lá, o quão te marcou isso, as pessoas, quem sabe, vão até entender o porquê que você optou por equalizar a sua força com alguém que pode estar absolutamente mal intencionado. As pessoas que me conhecem, próximo, sempre falaram que eu sempre fui uma mulher muito forte. E quando me viram depois daquele momento, me viram uma pessoa totalmente transtornada. Okay. Porque eu me senti inviolada, porque assim, entraram na minha casa, claro. Onde eu devia estar em paz, tranquila. Claro. Já era a quarta vez. 3 vezes foi para uma pessoa que era extremamente perigosa, okay. Não é, né? Está presa ainda, graças a Deus. Ela praticava, olha o absurdo que a gente chegou, ela praticava sequestros e ela começou a praticar furtos, por saber que os furtos eram penas mais leves ou ela poderia ser solta naquela saidinha. Cumprimento de pena de um sexto. Progressão de regime. Progressão de regime. Então ela não ficaria muito tempo. Porque não é um crime hediondo. Isso. É um crime, o sequestro é um crime hediondo contra a vida, contra o objeto protegido pelo sequestro. Não é só a liberdade, é o objeto, o direito protegido, né? O bem jurídico, desculpa, era isso que eu queria dizer. O bem jurídico é também um crime contra a vida, não é só contra a liberdade. Já o furto é menor. Tá entendendo o que é que eu quis dizer quando o legislador ele vai alinhando as coisas para facilitar a vida do meliante? E olha, a quarta vez, olha o absurdo maior. Foram 5 meninos menores de idade que entraram na minha casa. A gente conseguiu pegar eles, a polícia conseguiu pegar eles. E quando pegaram eles, um dos meninos bateu no outro. Fica tranquila, a gente vai sair rapidinho, a gente não vai ser preso não. E olha que absurdo. Eu fui pra casa, pegar meus documentos, fui pra delegacia. Eu fiquei lá, cheguei na delegacia por volta de 9 horas da noite. 10 horas da noite, mais ou menos. Fui sair de madrugada. Por eles serem menores de idade, eles saíram primeiro do que eu. Saíram pela porta da frente. E eu tinha que esperar, porque eles eram menor de idade, eles tinham que depor primeiro e foram soltos. Eu fiquei na delegacia Olha da só, tarde. Vou te explicar isso legalmente. Eu não quero ficar muito nesse tema, porque eu não quero que você nem sinta aquilo que você já sentiu, nem reviva essa neurotransmissão de sensações que você, toda vez que lembrar disso, provavelmente vai sentir novamente, mesmo que você não queira, é inconsciente. Teu corpo produz os neurotransmissores daquele momento, portanto eu não gosto de momentos ruins. Eu gosto de falar de churrasco, que daqui a pouco nós vamos comer um churrasco aqui na Jordânia. Então assim, por que isso acontece? Eu vou te explicar, você vai entender. Você não é jurista, eu sei que você vai entender melhor. Primeiro veio a base de tudo, Estatuto da Criança e do Adolescente. Calma, não tá, que tem a ver uma coisa com a outra. Depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, a próxima lei que foi ao foco deles, Estatuto que não existe, tá? Estatuto do Desarmamento. É lei de controle de armas. Sim. Foi sequencial ao ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Por que isso? Por que uma pessoa, para ser CAC,
ou para comprar armas, ela precisa ter no mínimo 25 anos, e para votar ela pode ter 16. Por quê? Porque eles querem pessoas que votam. E o bandido menor de idade inimputável, não possível de ser punido, não passível de ser punido, ele é um voto. Eles legislam para esses caras. Por quê? Porque esses caras são a grande maioria. Quando a gente se apresentar como multidão, por exemplo, como 9/7, por isso eu provoquei isso, a gente primeiro falou da questão da legislação. Ela foi totalmente planejada, ela é planejada para beneficiar classes específicas, em desfavor de quem? Sempre do Rubens, que é do bem, da Aline, que é do bem. Agora, é muito mais legal, a nossa vida seria muito mais adrenalizante se a gente fosse marginal, bandido, e seria menos custosa, inclusive, porque bandido não paga imposto, bandido não compra arma legal. Mas por que o cara tem que ter 25 anos e com 16 ele pode decidir o rumo do país dele? Então é um contrassenso absurdo, é um monte de lei que é feita exclusivamente por períodos específicos, para vigorar por períodos específicos, mas tá aí uma oportunidade gigante para a gente falar do movimento 9/7. Eu ia comentar isso agora. E das feiras. A gente pode falar da feira, enfim. Eu não tenho palavras para descrever o quão importante, o quão maravilhoso o quão é sublime participar do 9/7 lá na Marcha pelas Liberdades, em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, com aquela camiseta branca do ProArmas. A gente espera vocês no dia 9/7, às 10 horas, na frente da Catedral, em Brasília. Todo arrepiado. Rubens, me fala pra gente o que é esse movimento, essa manifestação, podemos dizer assim, no dia 9/7, como ela surgiu e qual é a sensação de estar lá? Meu Deus do céu. Para começo de conversa, foi lá que eu conheci a Aline. Então, a sensação, você pode imaginar. Eu conheci ela lá e hoje ela está aqui em Campo Grande. É Brasília, Campo Grande, 1.000 quilômetros de distância. Aliás, você não veio de avião, você veio de carro, ou seja, parece que eu mereço mesmo essa visita, porque de carro é mais difícil ainda de vir. Avião até que pode ser mais fácil, mas enfim. 9/7 em Brasília foi criada essa data porque primeiro que representa uma data 9 de julho. Eu não saberia te explicar tecnicamente como o Polon explica, mas ela representa um marco. Este dia representa o dia que um dia na história, nós do bem vencemos uma batalha ideológica no Brasil. Tem a ver com Getúlio Vargas, que era um filho da mãe, que criou o R-105. Ele começou, então no dia 9/7 aconteceu um episódio que eu te confesso que para mim perdeu a importância aquele acontecimento passado, porque este agora tomou o lugar daquele, e esse 9/7 agora significa todo ano um dia em que nós, pacificamente, de forma ordeira, Aline, não ficou lá em Brasília, na Esplanada, num gramado lindo de Brasília, não ficou um papel de picolé no chão. Você viu? Não ficou um lixinho de um palito de dente no chão daquele lugar, depois que a manifestação se acabou. Então é um momento em que todos os brasileiros que gostam e que também têm interesses na pauta das liberdades, nas pautas conservadoras, e especialmente na pauta de armas, que são os amantes desse esporte, os amantes, os simpatizantes, aqueles que não é que gostam, mas que também não tem nada contra, se reúnem em Brasília às 10 da manhã. Não tem nada que seja atrativo a não ser a sinergia, a energia que aquele lugar cria com aquele monte de gente. Famílias, crianças, mãe, pai e 2 filhos, cada um segurando com uma mão de cada pequenininho, todos de camiseta branca, cantando o hino nacional, fazendo preces, assim, reverenciando ao todo-poderoso Criador, Deus, resgatando o nosso patriotismo. Então esse dia significa muito para nós. E também tem a ver com a ideia de que nós, a partir do momento que nós colocarmos lá 500.000 pessoas, que foram 30.000, agora a gente espera que seja mais, eu acredito que serão mais do que isso.
Mas você já pensou num dia que a gente colocar ali dentro, ali de forma pacífica, sem... Gente, não tem um carro, não tem um acidente automobilista. É a coisa mais linda do mundo. Não tem briga. Não tem briga, não tem nada. É todo mundo falando assim, Brasil, é pelo país. E todo mundo pacífico, organizadinho. Imagina colocar 500 mil lá, 500 mil pessoas. Os caras que legislam vão pensar assim, caramba, a gente precisa legislar para esse pessoal. Esse pessoal é muita gente. Porque eles vão precisar da gente para votar neles. Exatamente. Então, esse é o dia do 9/7, significa muito para nós. E eu diria o seguinte, Aline, seja você um jogador de paintball, seja você uma pessoa que sonha em um dia ter uma arma, ou seja você alguém que já pratica isso faz tempo, eu lamento de alguém que justifica não estar lá no 9/7 porque não vai ter condições financeiras de ir, por exemplo. Eu lamento. Por quê? Porque tem caravanas de todas as capitais do Brasil saindo de ônibus. E se eu não tivesse condição, eu iria em pé no ônibus, lá dentro no corredor, de pé. Ah, mas é proibido, a polícia rodoviária pode multar e tal. Mas se acontecer isso aí, eu sento no chão, eu dou um jeito, mas eu quero estar lá. Então a gente precisa estar lá. O Felipe Marques, que é do Boy Shooters, canal Boy Shooters, ele fez uma aparição do nada, ele estava deitado na cama dele, parece que era, não sei, e ele fez um resumo bacana do que é, ou do quão importante é a gente participar. Sim. Meu irmão, você não tem justificativa que lhe alcance, ou você vai, ou então você nem justifique. Então, com todo respeito, eu gostaria de convidar todos para estarem lá, em 9/7, que é a primeira de todas desses eventos. Mas tem mais dois. Temos a SHOT Fair. Temos a SHOT Fair. SHOT Fair é feira de tiro, né? Lá nos Estados Unidos é a SHOT Show, é o show das armas, é a maior feira do mundo de armas, etc. Acontece há dezenas de anos em Las Vegas. E aqui no Brasil, em Joinville, dia 3 ao dia 6 de agosto, a maior feira armamentista que nós temos hoje no Brasil. A feira desse ano triplicou, eles estão falando em torno de 30 mil pessoas, mas eu acredito que vão ter muito mais pessoas que muito isso. Mais. Muitos expositores, vão ser mais de 100. Todas as marcas. Mais de 100 expositores lá, todas as marcas de armas, de facas, de acessórios para as armas, para tudo, roupas, equipamentos táticos, todo mundo vai estar lá. E não só isso, né, Rubens? As pessoas que amam as armas, que simpatizam com o movimento, vão estar lá. Se você quer conhecer alguém, por exemplo, no meio do tiro, como a Aline Cânio, e você imaginar que ela vai estar no mesmo lugar que você, por exemplo, pode estar, e o ambiente lá, ele é livre lá dentro, né? É só você encontrar com ela, pedir para conversar com ela, certamente ela vai te dar uma atenção, tirar uma foto, vai trocar uma ideia contigo, vai ter essa oportunidade. Então, como que a Jordânia aconteceu, assim, de fato? Como que a Jordânia aconteceu? A gente está falando da feira. E a feira é o quê? A feira é uma exposição, igual a exposição agropecuária, exposição de máquinas e implementos agrícolas, exposição de carros, que é a feira do automóvel, do Salão do Automóvel em São Paulo, é igual. Só que tem a ver com objetos de práticas esportivas, armas e equipamentos táticos e tudo o que é correlato, né? Sim, como que a Jordânia aconteceu? A Jordânia começou a acontecer no ano passado, com bonés lá no 9/7 da Jordânia, igual a esse, para quem quiser, com gratidão. Depois SHOT Fair, onde eu conheci, até teve a outra, que era a Texas Expo Tiro, que é outra feira bacana também, que foi em proporções menores, mas foi muito legal para conhecer galera. Foi a Texas e depois a SHOT Fair, não nessa ordem, mas enfim, as duas são importantes. Todo evento é importante. Se você acha que algum não é importante, você está fazendo, e não está, na minha opinião, está fazendo acepção de pessoas de um mesmo ramo, de um mesmo segmento. Portanto, todos são importantes. E lá foi que a Jordânia aconteceu. Então a SHOT Fair, tive a oportunidade de conhecer o Mauro Braga junto com você. Você que Cara, o Mauro Braga é o cara idealizador da SHOT Fair, quer dizer, eu tô do lado do Marcos Polon, do Mauro Braga, da Aline Cânio, eu tô do lado do Felipe Vu, da Fabiana Trentin. A Fabiana já veio aqui, vai comer um churrasco aqui, igual você vai experimentar hoje aqui no mesmo lugar. Então, cara, a importância de você dar atenção, se dedicar aos eventos é total. É importante, né? Porque assim a gente mostra qual é a nossa vontade, né? O que a gente quer pra gente.
Porque o brasileiro sempre foi armamentista. A gente se fortalece como grupo, a gente troca ideias e começa a pensar melhor, porque a minha ideia achei que era boa, sim, mas se eu troquei essa ideia com a Aline e a Aline melhora colabora, a ideia ela fica mais forte. Então eu penso assim, todos os eventos são importantes. Não adianta nada a gente se dedicar a um. É que a agenda é complicada. Eu imagino que por uma situação de agenda a gente deva escolher onde ir. Eu posso te confessar que é assim comigo. Eu não tenho como só Deus que é onipresente, né? Não dá pra gente fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu não durmo se precisar, e é sempre de carro, e eu irei em todas. Eu desde o 9/7 para até, porque a outra vai ser lá em novembro, eu estarei sempre presente, e como sempre me coloco, como alguém que quer ser útil, como quem quer ser realmente. Que ama, né? Eu quero ser útil. Se eu não for útil, é peso morto. Que quer movimentar isso, que quer que as pessoas percebam o que é que a gente quer de verdade. Sim. Que a gente quer poder nos defender de novo, novamente, né? Uhum. Ter o poder das armas que foi tirado da gente. Por exemplo, lá nas feiras, você vai ver marcas e objetos diferentes, como por exemplo, não é normal que você encontre marcas assim, importadas, por exemplo. Eu vou pedir para você pegar essa outra última, mas você não abre ainda, porque aí eu mostro essa aqui primeiro, e depois você mostra essa aí. Só fica com ela no teu colo. E aí, você, por exemplo, nas feiras, Aline, essa aí não abre não. Essa aí é aquela que eu quero mostrar por assim, como quem vai mostrar ela de frente, assim, ó. Aí assim, ó, essa aqui, por exemplo, isso aqui nos Estados Unidos, a gente aqui no Brasil também, isso aqui é um fuzil de caça. Essa aqui é uma ferramenta que foi desenhada, foi fabricada, desenhada, planejada para caça. Por quê? Aliás, podemos falar da África, né? Você esteve na África. A gente esteve na África, até trouxe uns objetinhos para você de adornos, que são arquétipos fortes. E aí eu tenho mais uma outra coisinha ali que eu vou te presentear também. E eu deixo você à vontade para você escolher quais dos dois arquétipos você quer. Eu gosto dos dois. Arquétipo é desenho, né? E isso aí causa força. Só os dois são de força. Eu não traria de forma alguma um arquétipo. Esse aí? Bom, depois você fala. Eu não traria de forma alguma um arquétipo de não estou desprezando o animal, mas um arquétipo de pato. Por quê? Porque pato é fraco. Então eu gosto de leoa, de leão, de rinoceronte, de elefante, leão. Então esses são os arquétipos que eu gosto para minha vida, que eu entendi o termo e entendi também a coisa do que significam os arquétipos. Isso é um arquétipo de arma, de rifle. Então esse aqui é um rifle importado nos Estados Unidos. Essa peça aqui, lá nos Estados Unidos, qualquer americano adquire, paga e em 3 dias está com ele na mão por $150. Sabe o que acontece quando isso aqui não está funcionando muito bem? Eles aposentam e compram outro. Por quê? Porque lá é livre. Fácil. Por quê que ninguém invade os Estados Unidos do nada? Todos os outros países são passíveis de serem invadidos. Tem um único país do mundo inteiro que não é fácil de você tentar invadir. Por quê? Porque todo cidadão de bem lá tem um negócio desse aqui. É um potencial. Exato. E nós tivemos um exemplo, estou até arrepiado, lá na Ucrânia, por exemplo, tiveram que soltar os presos e dar armas para eles defenderem o país, a soberania do país. Polônia, que era desarmamentista, revogou todas as leis, né? Então que a gente... eu quis, e do nada eu nem ia abrir mais nada, eu só estava aqui mesmo com quem quis, me veio isso em mente. Se você quiser ir nas feiras, você vai ter acesso às marcas mais sinistras e mais difíceis de se encontrar nas lojas do Brasil. Por quê? Porque lá é que os fabricantes vão expor para que os lojistas comprem e coloquem à disposição do seu público. Então, quero aproveitar aqui, Aline, e mandar um abração pro Mauro Braga, que provavelmente vai assistir isso aqui, tendo em vista que isso aqui não é ao vivo, é gravado, mas enfim, é de bate-pronto. Lembrar a todos dos Estados Unidos, né, de como eles se tornaram uma nação. Se tornaram uma nação porque eles são, pode abrir, porque eles são... Aí você mostra essa arma pra galera, que essa aí ela é sinistra, Aline. Essa é sinistra. Qual que é essa? Faz assim, ó.
Mas tira ela da caixa. Não. Não, vamos tirar ela da caixa. Ué, pega isso aí. Pega isso aí. O que foi que você está me olhando? Pega. E aí? Cara. Deus do céu. Você não acredita nisso? Mas o que eu fiz? Você merece. Você merece. Você é foda. Pode falar palavrão? Essa é uma arma que o melhoramento da AK-47, a Line Canyon. A AK-47. Essa é a Czech Small Arms, inclusive ela é um aprimoramento da primeira da AK. Aqui. Essa é sua de presente, você merece. Isso aqui eu estou fazendo por você, como que não sou eu, é a Jordânia, é o Brasil. Você, Aline, você é fera. Você é sinistra, hein? Nasceu sinistra. Isso aqui é uma gentileza. Não chora, pode chorar, vai. Não tem como segurar, não sei lá. Isso aqui, Aline, era um sonho para mim fazer isso por você. Graças a você ter pessoas que realmente te amam, a gente conseguiu fazer isso. Você em algum momento desconfiou? Não mesmo? Jura por Deus? Juro. Quem tem a senha do CG Corp sua? E aqui, Aline, é uma forma da gente dizer pra você, vê aqui o que está escrito aí. É uma forma da gente dizer pra você assim que você nasceu abençoada por ter pessoas que te admiram e também porque você tem um papel indispensável para toda essa história, que é o tiro desportivo no Brasil. Eu tenho certeza absoluta que essa ferramenta que representa exatamente o quão raro é encontrar pessoas como você, assim como é raro encontrar uma peça dessa aqui. Em muitas lojas do Brasil você pode ir lá e não vai ter. Mas é tão raro, assim, eu queria dizer assim, você é uma pessoa separada, assim, jogar a forma fora. Fizeram e jogaram a forma fora. Essa é uma forma de te agradecer por tudo que você representa para nós. Não é pelo que você faz, porque você faz com o pé nas costas, você faz isso porque... Mas é pelo que você representa, pela tua existência nesse planetinha. Você não tem nem que falar. Tá bom. Pega o carregador aqui pra gente pôr nela. Tá, mais uma vez tá vazio, né? Inclusive eu ainda tenho mais uma coisa que eu quero te falar, que ela vai ter... eu vou te dar mais um carregador que é de metal. Lembrando que a AK você sempre coloca o carregador de lado, assim. Esse é o objeto que representa o nosso gesto de gratidão. Por você existir, por você ter um dia confiado sua amizade a este reles mortal. Eu só tenho que agradecer. Você nem precisa Você é uma pessoa incrível, que eu que tenho que agradecer por tudo que você faz pela gente, pela sua amizade, pela minha família inteira. Que vocês fazem pra mim também. E pelo Brasil. Eu pelo não Brasil, largo, pelo, não abro pelo mão tudo que mais. a gente ama, tudo que a gente acredita. Gostou? Amei. Essa é uma 762 por 39. E pouco tempo atrás eu te mostrei a munição dela, você lembra? Lembro. Aquela lá. Essa arma é sinistra. Eu fui estudar a história dessa arma. Eu pensei em fazer um filme. Ou melhor, em assistir um filme com você, com o pessoal que veio com você, pra gente depois fazer essa surpresa. Porque existe um filme que conta a história dessa arma, ou pelo menos deste desenho industrial, né, de como ela se tornou tão famosa. E você acredita que eu descobri nessa pesquisa minha que essa arma, que é a VZ-58, ela não é a Kalashnikov. Ela é a AK-47 mais moderna. Ela é, em todos os comparativos, ela é superior à Kalashnikov. Em todos. Eu não sei te dizer agora, mas por favor, pode pesquisar, que ela é, em todos os quesitos, ela é melhorada do que a AK-47 original Kalashnikov.
Ninguém sabe disso. Ninguém sabe que ela ganhou de todas as disputas. Assim, a K-47 Kalashnikov contra ela ganhou todos os quesitos avaliados pelo pessoal lá, da revista mais top do mundo, ela ganhou. Essa é uma mira, né? Você ajusta ela. Você ajusta a cada 10 metros, eu acho. Essa arma, Aline, eu já tirei com ela agora esses dias, porque enfim, lá em São Paulo, lá no clube de tiro de Atibaia. Vou falar um negócio pra você. Ela é tão precisa, ela é tão incrível, que eu acertei uma latinha de cerveja, dessas palito, a 80 metros por aí, no primeiro tiro. Foi o primeiro. Só dei um, nunca peguei nela. O primeiro tiro que eu dei, eu acertei já. E eu percebi que eu ia acertar mesmo, porque ela é uma ferramenta incrível. Essa aí foi feita para ser precisa. Nem precisa de luneta. É incrível. Ela é top. E ela já está com CRAF e com guia no seu nome já. Ela é sua. Já está registrada no seu nome. Eu acho que eu tenho que verificar mais meu CIGESCOM e meu mapa. Isso é uma forma de dizer para você. Ninguém sabe disso. Nem o Polon sabia. Ninguém vai saber depois que você, quem sabe, publicar, e fique à vontade. Mas só tinha 2 pessoas que sabiam, até 3 por cada ano também, né? Que sabiam de que isso estava acontecendo desde... Puxa vida, faz mais de 6 meses. Não faz? Mais de 6 meses. Faz mais de 6 meses que a gente vem escondendo essa surpresa de você, mas a gente não via essa hora chegar. Agora nós podemos comer churrasco. Eu tô sem palavras, assim, É muito legal. é um presente incrível, eu não esperava de jeito nenhum, não mesmo. Vocês vão me pagar. Eu pago. Pago em churrasco. Pago em munição, pode ser? Pode ser. Vamos atirar. Com certeza. Quando a gente for lá em Brasília, a gente vai no stand lá. Incrível. Eu não sei se vai dar tempo de atirar aqui em Campo Grande, que vocês têm uma agenda apertada, né? Incrível. Mas é assim, olha, é mais legal. E eu posso te dizer que perceber você... você sacou logo que você viu o documento dentro, você já sacou? Já. Jura? Já. Porra. Mas nem um momento, você só sacou quando eu falei, não abre, né? Eu sabia. Não, assim, nem quando você falou não abre. Não, eu falei porque eu queria mostrar. Enfim, Eu achei que era porque você Não, queria que eu morasse ali primeiro. Eu queria apresentar ela pra você. Fazendo barulho. Mas a sensação que eu tenho é a mesma que você tem. A sensação de quem presenteia. E eu tenho certeza absoluta, eu não posso descrever. Ela é tão sublime quanto a de quem é presenteado. Esse que é o legal. Porque não é por vaidade, não é pra... eu coloquei esse boné aqui e foi antes pouco de começar, eu nem ia fazer a live com esse boné. Perguntei pra você, será que eu coloco da Jordânia? Ele falou, coloca. Não é pra Jordânia parecer, é só pra você se sentir assim, presenteada. Só. E a gente vai sentir desde sempre essa alegria de chamar de amiga, de poder, por exemplo, chegar e te dar um abraço como eu te dou um abraço, e na maior pureza do mundo, com a admiração de um fã, e dizer pra você que você é foda, você é fera, admirável, é incrível. Eu não conseguiria ser tão assim dedicado quanto você. Em algum dia da semana eu ia falhar. Que isso, eu agradeço pela minha vida, mas eu não fiz nada. Receba com alegria. Queria que você convidasse agora o pessoal para finalizar pro 9/7. Se vocês conseguiram, é porque eu não olhei muito para a câmera. Eu de verdade, assim, eu não tenho muito jeito para ficar fazendo, né, uma postura técnica, uma postura cenográfica, enfim. Mas se vocês conseguirem perceber nos nossos semblantes a importância da gente fazer alguma coisa, da gente não ficar inerte, da gente não lavar as mãos, simplesmente. Eu estou pedindo como quem pede, não como quem convida, a todos vocês que assistirem esse vídeo aqui, que vocês tentem olhar para os olhos da Aline, do Rubens aqui, e tentem extrair da gente aqui, no nosso olhar, a importância dessa convocação, que é quanto mais pessoas estiverem lá, melhor. Quanto mais. Todas as pessoas fazem a diferença.
Ah, mas meu namorado não, minha namorada não gosta de arma, eu não sei o que, não, ele não tem nada a ver com isso. Não importa, ele pode estar lá também. A gente tem que fazer esse movimento ser reconhecido e visto pelo Brasil inteiro. Ele já é visto. Então eu gostaria de convidar todos vocês. Tem caravanas partindo de todas as capitais, de todos os estados do Brasil. E vocês vão conseguir fazer contato com essas pessoas que vão, né, proporcionar o nome na lista e tal, pelos Instagrams do Movimento Pro Armas, que são @pro_armas, a sigla do seu estado. Por exemplo, se for São Paulo é _SP. Se for de Brasília é _DF. Se for em Mato Grosso do Sul é _. Então é @pro_armas _MS, MT, DF, CE, se for do Ceará. Então vocês vão lá no direct e também tem o site www.proarmasbrasil.com.br, onde lá estamos com uma plataforma que também favorece a qualquer pessoa acessar e se colocar à disposição ou se colocar à disposição com a intenção de ir até o 9/7 para a gente fazer a história do Brasil. Não é para lutar por armas, aliás, é sem nenhuma arma. Não é para ir de arma, mesmo CAC, com documentação, não. É para ir sem nada, com apenas a vontade de estar lá em uma camiseta branca. E vamos nos juntar ao time da Aline Cânio, ao time do Mauro Braga, ao time do Marcos Polon, ao time do Rafael, do Felipe Vu. Felipe Vu é campeão olímpico brasileiro, nosso amigo. Sim. Embaixador da Shot Fair. Embaixador da Shot Fair. Vamos nos juntar ao time da Venera, a Fabi Trentini, da Vanessa, ela é Branco, né? Vanessa Branco, que falei com ela depois, muito querida. Vamos nos juntar a esse time maravilhoso de pessoas do bem e que querem ver o Brasil simplesmente respeitar os indivíduos nas liberdades. Enquanto mais a gente ficar inerte, mais preso a gente vai ficar dentro de casa. Então vamos lá. Esse é meu convite solene. E se você quer mudança, vamos estar todos juntos atrás da nossa liberdade, em busca da nossa liberdade, no dia 9/7, às 10 horas, na frente da catedral, todo mundo vestido de branco. Porque não é sobre armas. É sobre liberdade. É nóis. A alegria está comigo, está contigo e vai estar com todos que estiverem lá. Obrigado, Aline. Parabéns, você merece.